Vamos lá. Qual é a relação entre obesidade e diabetes tipo 2? Tem relação do diabetes tipo 2? Eu até expliquei para o povo que tem aquele diabetes tipo 2 que é magrinho e o tipo 1 que é aquele perfil mais de excesso de peso, né? Que tem esteatose hepática, enfim, aquele perfil mais triglicerídeos elevado, né? Isso. Sedentário, alimentação muito ruim. Esse grupo de pessoas, tem uma relação aí, o desenvolvimento do diabetes tipo 2 tem a ver com esse estilo de vida, algo do tipo? Eu costumo dizer que diabetes é um saco de gatos, no sentido de que a gente, às vezes, quer achar características que sejam comuns a todos os diabéticos e você não vai encontrar, entendeu? Então, praticamente não existe dois diabéticos iguais. Existem muitos parecidos, mas não exatamente iguais. E aí, tem dois jeitos de olhar para essa história. Você pode ter a forma que a gente faz muito em estudos, né? Você estuda grupos grandes de pessoas, milhares de pessoas nos estudos lá de universidades, pelo mundo afora e tudo mais. E quando você olha desse jeito, a gente nota uma clara relação da presença do diabetes, da hiperglicemia, com obesidade, entendeu? Mas é um efeito na média, entendeu? Então, entre os gordinhos, a taxa de diabéticos vai ficando maior e o inverso também vale. Entre diabéticos, você vai ter uma taxa maior de obesos, né? E obesos, nesse caso de estudos populacionais, eles são geralmente vistos pelo IMC, né? Aquela história do peso pela altura. Muito bem, quando você olha mais de perto, você sai dos grandes grupos e olha para o indivíduo, né? Tipo num consultório, você vai passar numa consulta, etc. Tal, aí tem de tudo. Claro que é muito mais frequente você ter o diabético mais pesado, mas você já começa a ver com uma certa frequência que está cheio de exceções, está cheio de gente que, pelo contrário, estão até no grupo dos mais magrinhos. Então, na verdade, eu gosto de separar em pelo menos aí uns 3 grandes grupos, né? Dá para separar até mais, mas acho que 3 grandes grupos é bem válido. Primeiramente, você tem o diabético magro. E entre os diabéticos magros vai ter aquele grupo que é deficiente de insulina, que a gente chama de diabetes tipo 1, né? Mas tem os quase tipo 1, que não são bem tipo 1, mas eles são parecidos. Então, tem o MOD, alguns MOD, tem os LADA, vai ter até, inclusive, diabéticos tipo 2, que são magros, entendeu? Eles têm algum problema na secreção de insulina, eles se aproximam, se aparentam mais com diabético tipo 1, a glicose alta por falta de insulina, simplesmente, né? Agora, passando para outros grupos, você vai ter aquele pessoal que é o próximo da fila, vamos dizer, né? Que é o pessoal bem obeso. Pesadão, obesidade bem distribuída pelo corpo inteiro e tudo mais. E aí que tá, se você fosse olhar para esse paciente do ponto de vista, olhando para aqueles estudos que a gente fez em grandes grupos, fala assim, quanto mais peso, mais diabético ele devia ficar, pior deveria ser o diabetes dele. E a gente não vê isso, né? Esse paciente que é bem pesado, mas ele tem gordura, ele distribui pelo corpo todo, ele tem braço grande, tem coxa grande, tem barriga também. Mas ele é um gordo bem distribuído, ou a obesidade dele é bem distribuída, ele costuma ser relativamente protegido do diabetes. Olha que maluco, né? Você tem obesos que a gente chama eles de gordinhos saudáveis. É o pessoal que vai no médico fazer check-up, vai não sei o quê, e fala, opa, parece que eu nem preciso emagrecer, porque eu estou bem pra caramba, entendeu? Não tenho triglicéridos, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho. Então, toda essa conversa que eles me falaram a vida inteira, na verdade, deve ser mentira, e não é mentira. Mas é que no início, se você tem a predisposição a engordar por fora do seu corpo, você vai ter um diabetes, ou você não vai ter diabetes por um bom tempo, não para sempre, você não está protegido para sempre. Mas ou você não vai ter diabetes por um bom tempo, ou você vai ter um diabetes ainda mais leve do que você poderia supor pelo seu peso.
E aí, finalmente, tem o grupo de mais alto risco, que nem precisa ter muito peso, basta ter gordura na barriga. É o barrigudinho, e, aliás, esse pessoal muitas vezes tem uma barriguinha mais sobressalente, mas com pouca perna, né, que eu falo. Ele não só não acumula gordura nos membros, como às vezes até consome o volume dos membros, tanto de gordura quanto de músculo também. Uhum. Esse paciente nem precisa ganhar muito peso, ele vai ter um diabetes, inclusive, mais difícil de controlar. É um diabetes que aparece antes da hora, ele tende a precisar, é mais difícil de controlar, de alcançar metas, entendeu? Então, em relação ao peso, essa é a classificação mental que eu tenho na cabeça, sabe? Então, eu acho que o principal é a gente entender o seguinte, eu gosto muito de falar isso, eu repito isso bastante. Eu gosto, eu não sei se está bem, enfim, depois vocês comentam aí o que vocês acham, né? Mas eu gosto de, me ajuda, vamos falar assim, me ajuda a olhar para o paciente e entender que a hiperglicemia não é a doença em si. Eu gosto de começar o raciocínio como se a hiperglicemia fosse o resultado de um processo, como se fosse um sintoma de algo que está acontecendo, e eu tenho que tentar enxergar no paciente o que está levando a pessoa a ficar assim ou assado, entendeu? Então, a hiperglicemia não é o problema em si. E por que eu gosto de chamar a atenção disso? Porque toda a teoria do diabetes, seja o tipo 1 ou o tipo 2, ela é baseada na glicose. Então, para você classificar alguém como diabético, tem que ter glicose alta. Para você falar que está bem ou mal controlado, tem que ter glicose baixa. E aí, os remédios são para baixar a glicose. E glicose, mas, na verdade, o real problema, a glicose vem depois. O real problema, a raiz do problema, está no processo que levou a pessoa a ter glicose alta, entendeu? Porque se você não enxergar direito qual foi esse processo, tem chance de você generalizar o tratamento. E como a gente acabou de falar, se tem pacientes tão diferentes, não vai ser o mesmo tratamento para todo mundo, entendeu? O tratamento ótimo vai ser diferente. E a gente vê muito isso, né? Então, tem 2 exemplos que eu gosto de dar, de tratamentos que não são ótimos. Eu não vou dizer se o seu diabetes aí que está me ouvindo é bom ou é ruim. Eu não te conheço, eu também brinco assim, né? Eu não te conheço, não sei do que está acontecendo, mas metformina para um diabético magro tem mais chance de que ela não vai ajudar tanto quanto para um diabético gordo. Ela faz menos efeito, não é a droga que encaixa bonitinho, entendeu? Da mesma forma que, por exemplo, as sulfonilureias, né? Os diamicron, Azucon, glibenclamida, Daunil, como é o nome dos outros? Essas medicações que aumentam essa questão de insulina também não casam muito bem com obesos, entendeu? Sim. Então, está errado? Não está errado, mas não, talvez, dependendo do caso, não fosse. Dá para fazer melhor, dá para otimizar mais, entendeu? Então, é muito importante tentar enxergar esse mecanismo, porque ele vai determinar tudo que vem depois. Essa é a minha visão. Não sei se vocês acham disso. Se vocês quiserem comentar aí no chat. Eu acho fantástica a sua visão. Inclusive, falando, né, do Glipizid, o grupo que você falou, são remédios que, para quem tem o diabetes, vamos pensar, do obeso, vou chamar assim para o pessoal, né, não ficar confuso na live, é um medicamento que pode até piorar, né, a resistência insulínica, na verdade. Também não reduz o risco de infarto, enfim. E aí isso que você falou, você tocou num ponto fundamental. Imagino que tenha alguns diabéticos aqui escutando, né? Ou então parentes, enfim, pessoas que se interessam por assunto de alguma forma. E o pessoal já percebeu, provavelmente, pela prática, né, já percebeu que tratar diabetes não é exatamente super fácil. No sentido de que você pode achar mais ou menos simples, mas não é exatamente fácil. Muita gente, muitas coisas jogam contra, né? Agora, por que vale a pena? Por que vale a pena tratar o diabetes? Já parou para pensar nisso? Para que a gente vai se meter com essa história toda? Para que ter tanto trabalho assim? Para que se privar de tanta coisa? Para que tomar tanto remédio? Para que ir no médico? Para que fazer exame? Para que se preocupar com isso? Porque, no fundo, claro que a gente tenta
enxergar que está ficando melhor quando a gente olha para exames melhores. Existe essa relação. Mas a forma como você busca exames melhores importa. E é isso que a Joana estava falando. Às vezes você vai lá e quer baixar a glicose de qualquer jeito, e você usa medicações que, embora melhorem daqui, é igual cobertor curto, né? Embora melhorem daqui, você descobre várias coisas para lá. E o que você quer, na verdade, é lidar com o risco das principais complicações do diabético. E o diabético, isso é estatístico, né? Ele tem 3 vezes mais risco de morrer de infarto do que quem não tem diabetes, entendeu? Com a mesma idade, do mesmo sexo, etc e tal. 3 vezes mais risco de infarto. Ou seja, se o seu tratamento não está olhando para isso, você está deixando uma parte importante passar, entendeu? Então, a gente trata a diabetes para tentar reduzir o risco de complicação do diabetes. E a maioria, dependendo do caso, mas a maioria dos estudos consegue mostrar razoavelmente que os tratamentos não são iguais. Então, não basta baixar a glicose de qualquer jeito. O ideal é escolher bem. Perfeito.